O que é que define um cristão, afinal de contas? Essa é uma pergunta que, uau, moldou a história. Hoje, a gente vai buscar essa definição numa fonte clássica, o Catecismo de São Pio X. Vamos explorar juntos como esse texto estabelece a identidade, os deveres e a própria estrutura da fé cristã. Olha só, o nosso caminho hoje vai ser bem claro. A gente começa pela origem do nome, depois vamos entender a fé como um presente, definir o que é a identidade cristã, falar sobre o dever de aprender a doutrina e, por fim, a gente chega nos 4 pilares que sustentam tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, um pouco de história. De onde será que veio a palavra cristão? Pois é, a história toda começa em Antioquia. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. E olha, isso não foi à toa, não. Aconteceu depois de um ano inteiro de ensinamentos intensos dados por Barnabé e Saulo. Ou seja, a identidade já nasceu do aprendizado. E aqui está o ponto central da coisa. O nome cristão nunca foi só um rótulo, sabe? Desde o comecinho significava uma identidade profunda, que foi sendo construída no ensino, na escuta. Era uma adesão consciente a uma verdade revelada para poder viver de acordo com Cristo. Ok, mas como é que acontece essa adesão à fé? Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. A doutrina a apresenta não como uma conquista pessoal, mas como um dom gratuito de Deus. O conceito-chave aqui é o da graça. O catecismo a define como um presente, um dom que não dá para merecer por esforço próprio. Segundo essa visão, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. Ele chama, ele ilumina a mente e só então concede a fé. E tem uma frase do texto que resume isso de uma forma muito forte. Sou cristão pela graça de Deus. Essa frase, curta e direta, mostra bem essa ideia de que a fé não é uma realização pessoal, mas uma resposta a um chamado que vem de cima. Beleza, então, se a fé é um presente, o que é que faz de alguém um verdadeiro cristão segundo essa doutrina? Vamos detalhar agora os elementos que definem essa identidade. Olha só a definição formal que o catecismo apresenta. Um verdadeiro cristão é descrito como alguém que foi batizado, que acredita e professa toda a doutrina cristã e que obedece aos líderes da igreja. É uma identidade com uma estrutura bem clara, né? Então, dá para a gente quebrar essa definição em 3 partes essenciais. Primeiro, o sacramento do batismo. Segundo, a crença e a profissão ativa da doutrina. E terceiro, a obediência e hierarquia da igreja. E isso, claro, levanta uma questão bem lógica, né? Se a identidade cristã está tão amarrada à doutrina, qual é a real importância de conhecer essa doutrina? Bom, a resposta do catecismo para isso é direta e reta. Aprender a doutrina não é uma opção, mas um dever. A palavra-chave aqui é responsabilidade. E o texto bate muito nessa tecla. Aprender a doutrina é apresentado como um dever grave. Deixar isso de lado é visto como colocar em risco a própria vida espiritual, o caminho para a salvação. E essa responsabilidade tem 2 lados. Primeiro, tem o dever individual, de cada um buscar esse conhecimento para si. Mas também existe uma obrigação muito séria para os pais e responsáveis, a de garantir que as crianças sob seus cuidados recebam essa mesma instrução. Certo, mas de onde vem essa doutrina? Segundo o catecismo, ela é recebida da Igreja Católica. A justificativa que o texto dá é que o próprio Jesus Cristo teria confiado a ela, através dos apóstolos, a tarefa de guardar e ensinar a fé. Tá, mas na prática, como é que essa doutrina toda se organiza? O catecismo estrutura tudo em 4 pilares fundamentais, que funcionam quase como um mapa para a vida de fé. O interessante aqui é que a doutrina não é só uma lista aleatória de regras. Ela é organizada nessas 4 partes principais que servem como um guia completo para a vida do fiel. E aqui estão eles, os 4 pilares. Primeiro, o credo, que fala sobre aquilo que se deve crer. Depois, o Padre Nosso, que mostra o que se deve esperar e como rezar. Em terceiro, os mandamentos, que ensinam como agir, a parte moral. E por último, os sacramentos, vistos como os canais que comunicam a graça necessária para viver tudo isso. É um sistema todo integrado, sabe? Crença, esperança, ação e auxílio divino. E o objetivo de todo esse sistema, como o próprio texto resume, é permitir que a pessoa consiga entrar no caminho da vida cristã, caminhando com segurança rumo à salvação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Com base nessa estrutura toda de fé, de dever, de identidade, o que será que significa hoje em dia entrar nesse caminho da vida cristã?
A resposta, claro, é uma jornada pessoal e bem profunda. Agradeço a companhia nesta explanação